Você já sentiu como se estivesse vivendo dentro de uma prisão invisível, onde as grades são feitas de preguiça, desculpas e aquele constante desejo de não fazer nada? Sabe aquela sensação de que o tempo está escapando pelos seus dedos, enquanto você observa os outros conquistarem tudo o que você sempre quis? Pois é, você não está sozinho nessa armadilha, mas a verdade brutal que ninguém te conta é que o seu cérebro não quer o seu sucesso. Ele quer a sua sobrevivência, e para ele, sobreviver é sinônimo de ficar parado no mesmo lugar. Se você quer entender por que a sua zona de conforto se tornou o seu caixão emocional e como virar esse jogo agora mesmo, inscreva-se no canal Imparável para não perder nenhuma chave de virada mental e fique comigo até o fim, porque o que vou te revelar hoje vai mudar a sua forma de encarar o seu próprio potencial. Pense em Kaito, um jovem que vivia exatamente como você, cercado por telas, metas adiadas e uma melancolia silenciosa que pesava cada vez que o sol se punha. Kaito tinha o desejo ardente de mudar de vida, de construir algo grandioso, de ser alguém que causasse impacto, mas toda vez que se sentava para começar o trabalho real, seu cérebro disparava um sinal de alerta, um comando primitivo que dizia para ele apenas relaxar, rolar o feed um pouco mais ou esperar pela segunda-feira que nunca parecia ser a ideal. Kaito era um prisioneiro da dopamina barata, e sua história é a prova de que a nossa mente é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser domada. Caso contrário, ela usará a sua própria biologia contra você. O conforto é o maior inimigo da evolução humana, e entender como a sua mente processa essa busca pelo prazer imediato é o primeiro passo para sair do ciclo de mediocridade que te mantém estagnado. Kaito passava horas assistindo vídeos de pessoas que já tinham chegado onde ele queria, sentindo aquela motivação passageira que evapora assim que ele fechava o navegador e voltava para a realidade estagnada do quarto bagunçado. Esse fenômeno é o que chamamos de paralisia pela análise, onde você consome tanto conteúdo sobre crescimento pessoal que acaba esquecendo de crescer na prática, sentindo-se intelectualmente ocupado enquanto, fisicamente, continua exatamente no mesmo ponto de partida. O seu cérebro foi desenhado para economizar energia. Pois, na época das cavernas, gastar calorias desnecessárias podia significar a morte. Mas hoje, esse instinto é o responsável por impedir que você escreva o primeiro capítulo do seu projeto, que vá para a academia ou que encare a conversa difícil que vai mudar a sua carreira. Quando Kaito finalmente entendeu que aquele desconforto que ele sentia ao começar uma tarefa nova era apenas o seu sistema biológico reagindo à mudança, ele parou de fugir. Ele percebeu que a dor do esforço é o preço da liberdade e que sempre que ele sentia resistência, ele estava, na verdade, batendo na porta da fronteira do seu próprio crescimento. Não existe atalho para o sucesso. Existe apenas o processo de treinar o seu cérebro para abraçar o desconforto como se fosse um velho conhecido. Imagine que você está em um campo de batalha, onde o inimigo não é alguém lá fora, mas a versão de você que prefere a segurança do fracasso ao risco da vitória. Kaito começou a aplicar a regra dos 5 segundos, que é a técnica de contar de 5 a 1, e, ao chegar no 1, agir imediatamente, sem dar tempo para o cérebro criar uma desculpa racional para te manter sentado. No começo, cada movimento era um martírio. O cérebro reclamava, a mente buscava o prazer imediato do conforto, mas Kaito insistiu. Ele tratou a disciplina como um músculo que precisa ser exercitado até a falha para poder crescer. Ele entendeu que ser imparável não significa não sentir medo ou preguiça. Ser imparável significa agir apesar de sentir tudo isso. O conforto é um sedativo poderoso que te faz acreditar que amanhã será melhor sem que você precise mudar o hoje. E é aí que mora o perigo, pois amanhã é uma palavra que não existe no dicionário da realização. Tudo o que você tem é o presente. E a cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, você está treinando o seu cérebro para ser cada vez mais fraco, para tolerar cada vez menos a frustração e para desistir cada vez mais rápido diante de qualquer obstáculo. Kaito viu que a sua vida era um reflexo exato das pequenas decisões que tomava ao longo do dia, desde a hora de acordar até o momento de dormir. E ele percebeu que o sucesso que ele tanto almejava não era um evento único, mas uma acumulação de pequenas vitórias sobre o seu próprio desejo de conforto. Ele decidiu que não seria mais um espectador da sua própria vida. Ele assumiu o comando. Ele parou de buscar motivação e começou a buscar disciplina, porque a motivação é passageira e depende do seu estado emocional, enquanto a disciplina é um compromisso inegociável com a sua visão de futuro. Quando você para de se perguntar se está com vontade de fazer o que precisa ser feito, você libera uma quantidade incrível de energia mental, pois a dúvida é um dreno de energia. Kaito aprendeu a abraçar a rotina, não como uma forma de prisão, mas como um mecanismo de liberdade que permitia que ele não tivesse que tomar decisões inúteis sobre coisas triviais, poupando a sua força mental para os grandes problemas que realmente importavam.
Ele começou a ver a sua mente como um cavalo selvagem que precisava de rédeas firmes, e ele era o cavaleiro que definia a direção e o ritmo, independentemente do quanto o cavalo quisesse pastar em campos verdes de preguiça e inércia. Você precisa entender que o mundo não vai esperar por você, e que, se você não for o arquiteto do seu destino, alguém vai te contratar para construir o dele. A sensação de ser um fracassado nada mais é do que o descompasso entre quem você sabe que pode se tornar e quem você realmente é no momento, e a única maneira de fechar esse abismo é através da execução implacável. Kaito falhou muitas vezes. Ele teve dias em que a vontade de desistir era esmagadora, mas a diferença entre ele e a pessoa que ele era antes é que agora ele não se permitia ficar na derrota. Ele aceitava o erro como um feedback, ajustava a estratégia e seguia em frente, porque ele compreendeu que o único jeito de falhar de verdade é parando de tentar. O conforto é um veneno de ação lenta que vai tirando a sua capacidade de sonhar, de lutar e de vencer, até que você se torne um observador passivo da vida dos outros. Mas você não precisa aceitar isso. Você pode romper esse ciclo hoje, agora, neste exato momento, assumindo a responsabilidade total pelo seu estado atual e pela sua transformação futura. Kaito começou a buscar ambientes que forçavam o seu crescimento. Ele se afastou de pessoas que buscavam apenas o conforto e começou a se cercar de indivíduos que buscavam a excelência, entendendo que somos a média das pessoas com quem mais convivemos. Ele também limitou o uso das tecnologias que serviam apenas como distração, substituindo o consumo passivo de entretenimento pela leitura ativa, pelo estudo profundo e pela criação de valor. O resultado não veio da noite para o dia, mas a mudança de mentalidade foi instantânea. A partir do momento em que ele aceitou que o conforto era o inimigo, ele começou a ver a vida com outros olhos, onde cada desafio era uma oportunidade de se tornar mais forte e cada dificuldade era um treino para a sua mente se tornar inabalável. Você está pronto para abandonar a segurança da sua zona de conforto e mergulhar no desconhecido que te levará ao topo? A vida que você deseja é cara. O preço é a sua zona de conforto, é a sua preguiça e é o seu desejo de ser aceito por quem não está disposto a crescer. Se Kaito conseguiu, alguém que estava exatamente como você, perdido e sem direção, por que você acha que não consegue? A diferença não está no talento natural, está na decisão de continuar insistindo quando tudo diz para desistir. O seu cérebro vai continuar tentando te proteger. Ele vai continuar oferecendo desculpas plausíveis para você não se levantar agora. Mas você agora tem a consciência de que esse mecanismo existe e que você tem a capacidade de ignorá-lo. Use essa consciência como uma arma. Saiba que toda vez que você sentir a resistência, você está no caminho certo, você está evoluindo. Não tente mudar o mundo inteiro de uma vez. Mude a primeira tarefa do seu dia. Vença a primeira batalha contra o seu cérebro ao levantar no primeiro toque do despertador. Cumpra a primeira promessa que fez a si mesmo e sinta o poder que isso gera. A disciplina gera autoconfiança, e a autoconfiança é o combustível necessário para enfrentar desafios maiores. Se você quer ser imparável, você precisa treinar para isso todos os dias, tornando-se o seu próprio mestre, o seu próprio treinador e o seu próprio maior incentivador. Olhe para o seu reflexo no espelho e pergunte-se se a pessoa que você vê é alguém que merece o sucesso que você deseja, ou se é apenas alguém que espera que o universo entregue esse sucesso de mão beijada nas suas mãos. A resposta pode ser dolorosa, mas é através dessa dor que nasce a verdade que liberta. Não deixe para amanhã a decisão que define quem você será daqui a 5 anos, porque o seu futuro é construído com as escolhas que você faz nos próximos 5 minutos. Estamos falando de uma transformação profunda, de uma mudança de identidade onde você deixa de ser o personagem que sofre com as circunstâncias e passa a ser o autor que molda a sua própria realidade. O canal Imparável existe justamente para ser o lembrete constante de que você não precisa se conformar com a mediocridade, que você foi feito para algo muito maior do que apenas trabalhar para pagar boletos e sobreviver. A sua mente é um terreno fértil, e se você não plantar as sementes da disciplina e do propósito, o medo e a preguiça crescerão como ervas daninhas, sufocando qualquer chance de sucesso. Escolha agora o que você quer colher nos próximos meses. Escolha ser a pessoa que enfrenta o desconforto de cabeça erguida. Escolha ser o protagonista dessa história. O conforto é a armadilha que te mantém pequeno. A disciplina é a chave que te liberta para ser enorme. Quando você entende que a sua mente tenta te manter na zona de conforto, você para de levar a sua preguiça tão a sério e começa a tratá-la como o obstáculo que ela realmente é.
Kaito hoje vive a vida que ele sempre sonhou, não porque ele encontrou uma fórmula mágica, mas porque ele parou de negociar com a sua própria mente e passou a impor as suas próprias metas. Você tem exatamente a mesma capacidade de Kaito, a mesma biologia, o mesmo cérebro. A única diferença que falta é a decisão de agir. Tome essa decisão hoje, comprometa-se com a sua evolução e veja como o mundo ao seu redor começa a se transformar, conforme você se transforma por dentro. A jornada é longa, mas cada passo que você dá fora da zona de conforto vale cada gota de suor, porque é lá que você encontra quem você realmente é. Não permita que o seu passado defina o seu futuro. Não permita que o seu medo dite o que você pode ou não conquistar. O seu cérebro é um servo, não um mestre. E hoje você está retomando o controle dos comandos. A vida imita o que você coloca dentro dela, então encha sua mente de propósito, de força e de foco, e veja o que acontece. Você ainda está aqui, e isso significa que você está pronto para o próximo nível, que você não aceita mais a mediocridade como resposta. A partir de agora, cada vez que o seu cérebro pedir conforto, responda com ação imediata, pois a ação é o único antídoto real para a paralisia. O medo vai continuar aparecendo, a dúvida vai tentar bater na porta, mas você agora sabe que isso faz parte do processo de se tornar um gigante. Não pare, não desista e principalmente não se conforme, pois o mundo precisa da melhor versão de você, aquela que só pode surgir quando você decide confrontar a si mesmo no espelho e dizer que, a partir de hoje, você é o dono absoluto das suas decisões. O seu potencial é ilimitado. A única coisa que te separa de tudo o que você deseja é a sua disposição de suportar o desconforto pelo tempo necessário até que a vitória se torne a sua única realidade possível. Se o que você ouviu aqui fez sentido para a sua jornada, se você sentiu aquele estalo na mente que indica que algo mudou dentro de você, não deixe essa faísca apagar. Compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa despertar para a realidade. E, acima de tudo, clique no botão de se inscrever para garantir que você continue recebendo o combustível necessário para manter a sua mente imparável. Sua jornada de transformação absoluta começa com um único clique de decisão. Agora é com você. Levante-se, tome as rédeas e vá conquistar o que é seu por direito, porque o seu lugar não é na plateia vendo a vida passar. O seu lugar é no palco da sua própria existência, brilhando e inspirando outros a fazerem o mesmo. O fracasso só acontece quando você para, e como você agora sabe como driblar a armadilha do seu cérebro, o único caminho possível para você é o da vitória constante. Um dia de cada vez, um esforço de cada vez, sempre em frente e sempre imparável. A sua nova vida começa agora, não na segunda-feira, não quando você tiver mais dinheiro ou mais tempo, mas agora, com a decisão firme de mudar a sua mentalidade e agir de acordo com o tamanho do seu sonho. Deixe o conforto para quem se contenta com pouco e escolha o caminho da grandeza, porque você nasceu para dominar, para criar e para ser uma força da natureza. A sua história está apenas começando, e daqui por diante, cada palavra que você ouviu aqui servirá como um lembrete de que você tem o controle total sobre a sua mente e sobre o seu destino. Seja o fogo que consome as desculpas e a força que constrói os resultados, pois a sua determinação será o farol que guiará não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Mantenha o foco, mantenha a disciplina e, acima de tudo, mantenha-se em movimento, porque o mundo pertence aos que agem, aos que persistem e aos que se recusam a aceitar que o conforto é o destino final. Sua jornada de superação é eterna, mas cada momento consciente de esforço é uma joia que constrói a coroa da sua realização pessoal. Lembre-se, o conforto é a morte da alma, e a ação é a vida em sua forma mais pura e intensa. Agora vá e faça acontecer. O futuro não está escrito, ele está sendo esculpido pela sua coragem de agora. Você é o capitão, você é o mestre, você é a força que move montanhas, e nada, nem mesmo o seu próprio cérebro, pode parar alguém que decidiu de verdade ser imparável. O momento é agora, e a oportunidade de mudar tudo está nas suas mãos, nas suas ações e na sua persistência inabalável diante de qualquer desafio. Sinta a urgência, abrace a missão e transforme-se no exemplo que você mesmo buscou no início dessa trajetória, porque agora você não é mais o Kaito que sonhava, você é a versão transformada que realiza, que constrói e que triunfa em um mundo que precisa de mais pessoas dispostas a sair do conforto para buscar o extraordinário. Siga imparável, porque o topo é o único lugar que te espera.